Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, foi assim do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Que essas palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar? Queridos irmãos, irmãs presentes em nosso santuário, a você que nos acompanha de suas casas nesse momento, a primeira leitura do profeta Isaías, nós estamos refletindo durante esses dias justamente a questão da humildade, a questão da simplicidade, a grande valorização de Deus na vida do povo. Deus vai falar pela boca do profeta na primeira leitura de hoje, que mesmo através das infidelidades do povo, mesmo através das ingratidões do povo de Israel, Deus ali continuou fiel. E Deus vai dizer, olha, a minha ira dura apenas o momento, está unido à justiça, mesmo tudo aquilo que vocês fizeram muitas vezes diante do caminho, tudo aquilo que o povo fez contra Deus, Deus vai dizer na leitura de hoje, que nunca deixou de amar o povo, apesar de seus pecados. Deus ainda vai dizer na boca do profeta, muitos reis deste mundo, se vocês fizerem aquilo que vocês fizeram comigo, eles os punirão, eles os castigarão, terá no mundo grandes desigualdades, mas enquanto diante de Deus existe o amor, existe a misericórdia, e essa é uma consciência que nós cristãos temos, que Deus nos ama acima de todas as coisas, e Deus não depende do nosso amor para Ele continuar sendo Deus, Ele nos ama livremente. Deus nos ama livremente, apesar dos nossos pecados. Mesmo quando nós estamos vivendo uma pior situação, um pior pecado, nós sabemos que nós estamos errados, nós sabemos que nós estamos pecando, por isso que nós procuramos a confissão, não é para reconciliar a nossa vida com Deus, nós sabemos de tudo isso, mas mesmo diante disso, Deus continua nos amando, Deus continua nos perdoando, porque o amor dele é infinito por cada um de nós. É aquela velha e famosa frase que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, porque o pecado não tem outro objetivo do que tentar nos destruir, tentar nos jogar para o fundo do poço, tentar nos afastar de Deus a cada dia. Esse é o grande objetivo do pecado, né? Nos seduzir, nos afastar de Deus todos os dias. O pecador não, o pecador muitas vezes cai no pecado, não querendo cair, mas quando cai no pecado, tem sempre aquela oportunidade de recomeçar sempre. Por isso que Deus ama o pecador, porque o pecador tem diante de Deus essa nova oportunidade, essa nova chance de recomeçar, de viver, de renovar a sua vida em Deus. Por isso que Deus vai dizer, olha, apesar de tudo isso, eu ainda continuo amando vocês. Apesar de todas as situações, o meu amor ainda é infinito. Porque como nós já refletimos tantas vezes aqui, que quando nós fazemos o mal, quando nós pecamos, ou quando nós vivemos tantas situações, é nós que sofremos. Nós que vamos ver as consequências. É nós que vamos viver todas as situações que o pecado vai me levar a viver. Deus está ali, na minha vida, no meu coração, na vida da minha família. Deus está sempre ali.
O problema é que nós vamos pecando, nós vamos nos afastando da graça de Deus e por isso então colhendo a cada dia as consequências do pecado. Mas Deus está ali, continua nos amando, continua nos perdoando. Cabe a nós todos os dias querer reconciliar com Deus. Aí a igreja disponibiliza o sacramento da confissão, a Santa Missa, são meios que me faz voltar à vida, voltar à graça de Deus, né? Voltar no caminho de Deus. Porque, meu irmão e minha irmã, nós é que dependemos de Deus, e nós é que precisamos de Deus, por isso que nós que temos que buscá-lo. Ele já está ali, nós temos que buscá-lo a cada dia, porque a cada dia nós vamos descobrindo o grande valor que Deus tem na nossa vida e na nossa história. Jesus vai dizer tantas vezes, né? Sem mim nada podeis fazer. É o amor de Deus que vai nos mover. É o amor de Deus que vai me fazer ir para frente, que vai me fazer enxergar novas perspectivas, que vai me fazer caminhar de uma nova forma. É o amor de Deus que vai me impulsionar para frente. E é esse amor que nós devemos então estar sempre unidos e querermos voltar. E a gente sabe, né? Tantos pecados, aliás, o pecado em si, ele não agrada o coração de Deus. Deus não fica feliz quando nós caímos, quando nós pecamos. Isso não agrada o coração de Deus. Deus, Ele ama o pecador justamente porque o pecador tem a chance de se arrepender, tem a chance de mudar de vida, tem a chance de encontrar novos caminhos. Aí, novos caminhos, nova chance de vida, mudança de vida, conversão, depende de nós. Depende do nosso caminho com Deus. Depende da nossa aceitação de coração. Depende de como está a nossa vida. Deus faz a parte dele todos os dias, né? Nós precisamos todos os dias fazer a nossa parte. Por isso que o profeta Isaías, na primeira leitura, quer nos falar isso. Olha, o amor de Deus é infinito por você. Nós precisamos amar a Deus todos os dias. Renovar, né, esse amor a cada dia para sermos mais fortes, para vivermos essa união com Deus. Interessante porque a liturgia de hoje, ela vai nos colocar, além de colocar, né, essa perspectiva, ela vai nos colocar também na perspectiva do Evangelho, que é um Evangelho bem curto, que vai justamente mostrar Jesus rezando, né, a importância da oração. Jesus que se coloca diante do Pai. E você sabe que isso era um ato constante da vida de Jesus, né? A vida de oração. Jesus constantemente rezava. Jesus consultava ao Pai, né? Antes de tomar uma decisão, antes de realizar alguma coisa na sua vida, Jesus rezava. Jesus se voltava para o Pai. E justamente isso, né? Para sermos fiéis a Deus e para querermos caminhar com Ele, para amá-lo a cada dia, a grande fonte é a vida de oração, sem dúvida, né? A grande fonte, a grande forma de amar a Deus é pela vida de oração. Se eu não rezar, dificilmente irei amar a Deus. Por quê? Porque não adianta dizer que ama a Deus, mas que não demonstra, que não mostra que está unido a Ele todos os dias. E a oração é uma forma de estar unido a Deus. Porque é pela oração que nós fazemos a grande experiência de Deus na nossa vida. Por isso que Jesus rezava. E Jesus, neste evangelho, vai justamente falar isso, né? Na oração, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes as coisas aos pequeninos. E a gente sabe qual que era a proposta de Jesus, né? A proposta de Jesus era uma proposta para os pequeninos, para os pobres em espírito, para os doentes, para os pecadores. Jesus veio para esse grupo. Jesus veio para trazer a salvação. Não que ele desprezava os poderosos, os ricos, mas Jesus colocou uma prioridade na sua missão, que era os pequeninos, os pobres. E essas coisas, as verdades do reino de Deus, foram reveladas aos pobres e aos pequeninos justamente porque os pobres e os pequeninos acolheram a mensagem de Jesus. Quanto aos poderosos, não, porque os poderosos estavam
tão preso no seu poder, na sua vida, que desprezavam o dom da fé, que desprezavam os pequeninos. E Jesus vai criticar, né, e vai questionar. Quantas vezes na nossa vida também nós colocamos o entendimento, a razão, tantas coisas na nossa vida acima da fé. O Papa João Paulo II vai justamente dizer, né, que fé e razão devem estar sempre unidas, que são duas asas que movem o ser humano. Mas só, meu irmão e minha irmã, o evangelho de hoje vai justamente nos colocar nesse caminho da simplicidade e da humildade, do despojamento, para viver o amor e a misericórdia de Deus na nossa vida. Às vezes, quem está tão ligado ao poder não escuta a mensagem de Deus, não escuta a palavra de Deus. Por isso que Jesus vai dizer: escondestes essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos, aqueles que estiveram abertos a ouvir. E não existe transformação, não existe mudança de vida sem abertura de coração, isso a gente sabe. Não existe uma vida em Deus se não houver abertura de coração e se não houver mudança interior, isso é necessário. Por isso Jesus vai dizer: é preciso viver na dimensão do amor. O santo que a gente está celebrando no dia de hoje reflete muito bem isso. Ele vai dizer, São Boaventura vai dizer, na sua época em que tinha muitos intelectuais, muitos doutores, inclusive esse santo, São Boaventura, é um grande doutor da igreja. Ele vai justamente dizer o seguinte: que adianta tanto conhecimento se não exercer a caridade? De que adianta tantos discursos bonitos, mas se não fizer igual Jesus, abaixar e lavar os pés dos irmãos? De que adianta falar que é cristão, falar que sabe tudo sobre igreja, sabe tudo sobre Deus, mas não está disposto a sair do seu comodismo e ir ao encontro dos que mais precisam? São Boaventura foi aquele santo que pegou todo o seu conhecimento, toda a sua teologia e colocou na prática da sua vida. E palavra de Deus a gente sabe, né? Palavra de Deus não é só discurso, não é só reflexão, é prática na nossa vida. De nada adianta lermos um texto bíblico se a gente não viver depois na nossa vida. Refletirmos isso domingo. A palavra de Deus deve ser colocada, é viver o evangelho. Por isso que o nome vai dizer, né? Viver o evangelho, viver a palavra, viver os ensinamentos de Jesus. Por isso que de nada adianta, né, celebrarmos a Santa Missa, refletirmos a palavra de Deus, mas fechar o nosso coração àqueles que nos procuram ou àqueles que precisam da nossa ajuda. Jesus nos leva a viver essa abertura de coração. E São Boaventura vai nos ajudar a entender isso, né? O mundo hoje está cheio de doutores, teólogos, tantas pessoas que discursam bem, mas será que na prática da vida vivem o evangelho? Será que na prática da vida ajudam os mais necessitados, ajudam os pobres, anunciam Jesus Cristo pelo seu testemunho? E a forma mais eficaz, né, de anunciar Jesus Cristo é pelo nosso exemplo, o nosso bom exemplo, o nosso testemunho, a nossa vida. Por isso, São Boaventura faz a gente descer um pouquinho para a realidade da nossa vida e para a realidade de nossos irmãos e irmãs. Às vezes nós nos encontramos diante de tantas brigas, tantas discussões por causa de religião ou por causa de doutrinas, esquecemos que o mais importante é acudir àquele que está passando fome, é acudir àquele que está passando frio, é acudir àquele que muitas vezes está desempregado. E nós perdemos tempo em tantas coisas que não nos vão fazer crescer, que vão nos afastar ainda mais. Porque bom seria se todas as religiões se unissem nesse período de pandemia para ajudar aqueles que precisam de uma cesta básica e ajudar aqueles que precisam ser assistidos em nossa sociedade. Quantas pessoas hoje, inclusive, né, aumentou o número de pessoas que perderam o seu emprego, que estão precisando da nossa ajuda. E graças a Deus nós temos grandes exemplos, né,
a nossa igreja, graças a Deus, tem aberto o seu coração e as suas vidas para ajudar esses irmãos. Por isso, o Senhor nos chama, o Senhor nos convida a perseverarmos no caminho da caridade, no caminho da santidade. E como refletimos, ser santo, o que é ser santo? É amar a Deus, mas também é se colocar a serviço do outro. Não existe amor a Deus se não está relacionado ao serviço ao outro, né? Senão a gente vai contradizer os mandamentos da lei de Deus, né? Que é o amar a Deus e amar o próximo. Mas se eu amo só a Deus e não amo o próximo, não existe amor nem a Deus. Porque São João vai dizer, de que adianta você dizer que ama a Deus que você não vê e não ama o seu irmão que você vê, que está diante de você. Por isso que a gente dizia no início, né? Que o amor a Deus deve ser manifestado nas práticas concretas da nossa vida, na caridade, no perdão, na compreensão, no diálogo. São formas concretas do amor de Deus. E isso vai mostrar para nós mesmos, não para os outros, para nós mesmos e depois para os outros, que nós de fato somos de Deus. Porque somente quem é de Deus encontra paz no seu coração, encontra aquilo que a sociedade, né, tanto precisa, que é o diálogo, a compreensão. Por isso, queridos irmãos e irmãs, vamos renovar o nosso amor a Deus, nos voltar para Deus pela fidelidade, pela compreensão. Vamos perseverar na vida de oração, porque vai dizer São Tiago, fé sem obras é morta. Então vamos perseverar na nossa vida de oração e que essa oração seja manifestada nas práticas de nossa vida e de nossa existência. Olhe para a sua rua, olhe para a sua casa, olhe para o seu vizinho. De repente alguém esteja precisando de você, ou alguém está esperando uma ajuda, um consolo, uma conversa, e você pode ser instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Nunca se esqueça, estender o braço, porque foi isso que Jesus veio ao mundo para nos ensinar, estender os braços aos que mais precisam. Isso é vontade de Deus na nossa vida e na vida dos nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nesse momento ficar de pé e elevar a Deus as nossas preces, os nossos pedidos.